Bem-vindos ao nosso podcast com mulheres inspiradoras de tecnologia. Bem-vindo a mais um podcast Mulheres Inspiradoras de TI. Espero que vocês gostem do bate-papo que eu vou ter hoje. Eu escolhi o tema, o papel das mulheres nas áreas emergentes e de alta demanda. E para isso eu trouxe duas convidadas dessas áreas, que é a Andréia Caminha e a Daniela Sucena. Elas vão se apresentar para vocês e espero que vocês gostem desse bate-papo também. Andréia? Olá, eu sou a Andréia Caminha, sou formada em tecnologia e gerenciamento de projetos. Há pouco tempo, eu criei a minha empresa chamada Integre-se, com foco em inteligência artificial. Olá, sou a Daniela Sucena, sou formada também em informática, migrei há 10 anos para a área de segurança da informação. Hoje eu trabalho como analista e consultora em segurança numa grande banco, né, aqui do Brasil. Também sou professora da Escola Superior de Redes, professora do Hacker do Bem, sou tutora da IFRJ e da UF. Bastante coisa, né? As mulheres estão com tudo. Meninas, falando sobre o papel das mulheres em áreas emergentes, de alta demanda, né? E IA, hoje, segurança está aí bombando. Todo mundo reclamando que está faltando pessoas para trabalhar, principalmente na área de segurança, né? E mulheres mais ainda, porque eu quase não encontro mulheres na área. Quando eu encontrar a Dani, né, já trocamos 1000 figurinhas. E aí eu quero perguntar para vocês assim, ó, quais os principais desafios que vocês estão vendo nessa área hoje, tanto de segurança quanto de IA? Quer começar, Dani? Pode ser. Acho que o maior desafio é justamente o recurso humano, né? A gente tem a Lei Mais Mulheres, que foi implementada em 2022, onde a lei pede que tenham mais mulheres no mercado de trabalho, no mercado de TI, e tem essa deficiência. Então, eu formei a primeira turma de mulheres do Hacker do Bem, e eu vi que muitas estavam em processo de migração de carreira, e além do ensino técnico, a gente precisa dar também um apoio emocional, psicológico, moral, porque elas precisam disso, né? Então, hoje o maior desafio é formar mulheres adequadas a essa lei, onde precisa ter um equilíbrio ali de 50% de mulheres em cargos de liderança também, no quadro de funcionários, e está bem difícil de preencher hoje essas vagas. Então, acho que hoje é o maior desafio na área é essa. André, você que trabalha com IA, qual está sendo os desafios? Então, o desafio é a velocidade que está mudando e transformando a nossa área, né? E a gente conseguir acompanhar, que ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver produtos, toda hora a gente tem que estudar novas ferramentas e novas tecnologias para suportar esse crescimento, né, da área. E eu vejo que muita gente não sabe nem o que é o IA, qual é o potencial. Hoje se fala muito em agentes de IA, as pessoas não conhecem, acham que é um chatbot, não é um chatbot. Fazendo uma analogia, o que é um agente de IA hoje? É como se fosse um estagiário seu que você programa o que ele vai executar. E a partir dessa programação, ele vai aprendendo conforme ele vai interagindo com seus clientes e daqui a pouco ele vira um profissional sênior seu. E é muito interessante você ver isso porque ele executa atividades simples como atendimento primeiro nível, ele pode ser um gerenciador de agenda seu, ele pode enviar e-mails para você. Então, ele pode estar atendendo vários clientes ao mesmo tempo, simultaneamente, e você programar ele para ele te enviar uma mensagem para aqueles clientes que são mais importantes e mais urgentes que você precisa atender naquele momento. Então, você consegue gerenciar um volume maior de informação, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade, né? Sim. E assim, para que as mulheres que estão querendo se engajar nessas profissões, quais são as oportunidades? Qual oportunidade que você vê para uma mulher que queira entrar para essa área de IA? Então, hoje eu vejo que existe muitos cursos e mentorias gratuitas que você pode começar
a fazer e ver em que área de IA você mais se interessa, porque tem imagens, tem vídeos, avatares, você pode criar agentes, você pode automatizar processos. Então, o que eu aconselho hoje é você pegar mini cursos que várias empresas de tecnologia estão oferecendo para verificar qual área você mais se interessa. E eu acredito que quem não pegar essa onda agora de atualização com essas ferramentas de IA, brevemente pode ficar fora de mercado. Dani, você falou aí do Hackers do Bem. Eu comecei até a fazer um curso lá, gostei bastante Legal, da bacana. filha. Então, essa já é uma oportunidade, né? Vamos pensar assim. Sim, sim, já é uma oportunidade. O Hacker do Bem tem uma seleção de mais de 30 mil alunos, começou em 2023 o projeto, né? E até complementar a fala da Andrea sobre a IA, eu já vi pessoas sendo demitidas por falar na empresa que não usa IA. E a empresa quer que as pessoas usem IA. Então, às vezes, eles fazem o questionário, qual a IA que você está utilizando, né? E a pessoa tem que preencher e lembrar, né, que eu sou da área de segurança, tem que ser uma IA em compliance, aquela que a empresa autoriza usar, né? Então, que se às vezes usar uma IA alternativa de outros sites, né, pode considerar vazamento de dados, né? Então, acho muito importante essa fala da Andrea, né, da Renata. Estimulo muito as mulheres usarem a IA, porque ela veio como ajudar e não como uma substituição, né? Então, hoje, quem não usa, corre o risco, como a Andrea falou, de ficar fora aí do mercado. Então, eu faço sempre esse estímulo. Eu tenho até uma certificação da AWS em IA, e foi até gratuita que eu consegui, né? Mas eu acho que vale a pena investir na internet e começar a se inscrever nesses cursos de IA, começar a colocar no currículo, porque isso é fundamental. Geralmente, quando a gente fala nas tecnologias, né, a gente acaba também vendo que a maioria das empresas é liderada por homem, a maioria dos gestores são homens, né? Como é que vocês poderiam falar ou dar uma dica para as mulheres se tornarem mais representativas também nesse papel de liderança de tecnologia? O que que vocês veem que falta? O que que vocês poderiam estar dando de contribuição para quem estiver nos assistindo sobre esse tema? Eu acredito que existe um certo preconceito, que a área de tecnologia é muito difícil, que precisa estudar muita matemática, precisa ter uma mente muito analítica, né? E geralmente as mulheres elas são para o lado mais de humanas, do cuidado, né, com as pessoas. E eu acho que a IA é uma grande oportunidade para que mais mulheres consigam cargos na área de tecnologia, inclusive de liderança, porque ela vem exatamente para ajudar aquelas atividades, aquelas tarefas que podem ser executadas com maior velocidade e não necessita mais o conhecimento de código, de programação, entendeu? A IA veio para substituir o desenvolvimento da tecnologia pela forma de linguagem humana. Então, a gente conversa. Qual é o grande diferencial da IA? A gente conversa e dá comandos da mesma forma que a gente fala com pessoas. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem no futuro para que as mulheres assumam liderança nessas áreas. É interessante que a Andrea falou, porque falta, acho que, confiança também, principalmente nas mulheres, porque como são ambientes predominantemente masculinos, eu trabalhei no Exército 8 anos, né? Então, existe uma barreira, eu vejo que elas não têm essa segurança, essa garra. Então, da mesma maneira que elas precisam melhorar a segurança, a autoestima delas, elas também precisam melhorar o uso da IA. Né? Tudo que ela faria numa empresa ali no dia a dia, ela tem que ir ensinando a IA, que é o machine learning, né? Ensinando ela como ela tem que te responder, que é como você tem que proceder no mercado de trabalho. Então, eu vejo isso um grande desafio, né? Hoje. Legal. E na sua perspectiva, o quanto que essa diversidade de gêneros que a gente tanto fala e busca, né, de ter uma 50-50 lá, né, homens e mulheres na área de tecnologia, o quanto que especificamente esse olhar, a experiência das mulheres pode trazer de contribuição direta para a inovação, a ética e a criação de soluções mais abrangentes, vamos dizer assim.
Eu acho assim, a mulher nós temos um dom natural, né, de lidar ali com a parte humana e isso as empresas estão valorizando bastante isso, que é a diversidade cultural. Empresas que investem em diversidade cultural estão crescendo mais aí no mercado, né? Então, nós temos essas habilidades humanas que eu acho perfeita para a área de liderança, né? Aquele cuidado ali com o próximo, né? É nosso instinto. E eu sempre falo também que a gente não veio para pegar o trabalho do homem, não é isso. A gente veio para complementar o trabalho do homem. Que da mesma maneira que às vezes algumas mulheres às vezes falam comigo, conversam comigo, que encontram muitos desafios em trabalhar com o homem, que às vezes elas se sentem inferiores, né? Mas existem homens bons no mercado. E também é bom a gente ter mais mulheres no mercado de trabalho para que esses homens também se evoluam como profissional e aprendam com as mulheres também. Então, eu sou muito a favor do equilíbrio, né? Do homem, a mulher ali, o meio a meio, 50%. Eu acho que as empresas têm a ganhar também. Eu tive alguns desafios, né, de liderar projetos na área de tecnologia, onde eu era a única mulher numa sala cheia de homens, onde a equipe técnica eram homens, né? E realmente, eles inicialmente, quando você começa um projeto, você tem aqueles olhares, né, de desconfiança, mas a partir do momento, né, que você mostra a sua competência, isso se transforma em respeito e consideração. Então, o que eu vejo? Nós mulheres, o desafio é maior da gente mostrar o nosso valor e a nossa competência nas nossas áreas de conhecimento. É como se a gente tivesse que, além de mostrar nossa competência, a execução do trabalho, a gente tem que mostrar segurança, mostrar liderança, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando a gente consegue entregar um bom trabalho. Eu acho bem legal a gente falar sobre isso, porque assim, eu venho de grandes Uhum. empresas, né? Tem 13 anos que eu tenho a tecnologia humana, e para mim foi muito desafiador também, lá no início da carreira, também uma área, né, que pouquíssimas mulheres, em várias empresas eu era a única mulher do time de tecnologia, mas eu também tenho uma coisa muito legal, assim, que eu tirei essas oportunidades que a vida me deu, né, de trabalhar desde muito nova na área, de pegar e olhar e ver como é que eles se comportavam e como é que eles encaravam os desafios e tentar aprender o máximo que eu pudesse. E uma das coisas que a gente via muito, a área de TI, ela sempre foi muito autodidata. Não é verdade? Uhum. A gente, tipo assim, vai sair uma coisa nova. A gente comprava aqueles livrões, pelo menos eu, Na né, banca de jornal. vários livros desse tamanho, grossura, assim, andava para cima e para baixo, aprendendo COBOL, aprendendo Clipper e por aí vai. Tudo novo que saía era um tijolão que você comprava e ficava para cima e para baixo com aquilo. E muitas das vezes você pegava assim, um profissional que conhecia mais e ela perguntava assim para ele, pô, me dá uma dica que ele falava assim, senta aí, estuda, né? Porque ninguém tinha muito tempo para ficar ensinando, porque todo mundo são os tijolões para ler, né? E hoje em dia as pessoas querem uma coisa mais mastigada, mais coisa assim, se a gente pensar, houve uma evolução muito grande na forma que a gente tem que aprender, né? Porque você falou Sim. aqui de vários cursos grátis que as empresas de tecnologia oferecem com IA, você falou aqui do programa do Hackers do Bem, tem o Woman Tech, tem o a Code Woman, tem vários outros por aí oferecendo oportunidades. O que você acha que está faltando para essas mulheres, então, se engajarem e aprenderem mais sobre esses temas? Eu acho mais o conhecimento sobre o tema, o que é IA, e quais benefícios podem ser revertidos dentro do trabalho dela. Eu acho que não só para mulheres, eu acho que ainda IA ainda é um campo meio nebuloso no mercado. Eu acho que muita gente não entende, acha que IA é o chat GPT só. Entendi. E para você, Dani, o que você acha que pode estar faltando? Eu acho que isso que a Renata falou, um pouco da gente ser autodidata, né? Correr atrás, que eu acho que é o fator emocional.
é a segurança. A falta de segurança nas mulheres está impedindo delas evoluírem na carreira profissional de TI. Elas precisam ter mais segurança, ser autodidata, aceitar que eu não sei isso, mas eu vou estudar, porque a nossa área tem disso, a gente tem meios, a IA, tem outras ferramentas que dá para a gente aprender. No tempo das nossas avós, das nossas mães, era muito difícil. Hoje em dia, tudo está mais fácil, né? Tem plataformas gratuitas de ensino, tem inteligência artificial, então precisa ter esse perfil autodidata, correr atrás, mas isso é falta de segurança emocional. Elas estão muito fragilizadas. Então, elas precisam ter garra. Eu sempre brinco com elas, né? Esquece um pouco o Léo Dias, começa a estudar mais, seguir perfis no Instagram de tecnologia, né? Que eu acho que é o que está faltando, na Vai fazer opinião. diferença, né? Isso. Eu acho que tem muito. Eu achei interessante você falar dessa falta de confiança, né? Porque um dos pontos que a gente também vê muito nas conversas com outras profissionais de TI é a questão da mentoria. Como é que você vê isso, Andréia? Assim, mentoria para mulheres que querem alcançar uma área diferente de TI, querem se promover. Como é que você vê o programa de mentoria? Então, eu acho uma coisa fantástica. Eu penso no futuro em fazer mentoria para as mulheres. Hoje até eu peguei uma pessoa de marketing que não conhece nada de IA, que estava tentando observar novas oportunidades para a área dela. Eu estou treinando ela com IA e ela está me ajudando nas redes sociais. Então, já estou fazendo um ensaio para o futuro e eu acho que é o caminho. Mas você fez há pouco tempo também uma mentoria aqui da SESP, não fez? Não, eu participei do Acelera SESP, entendeu? Mas no staff, eu não era mentora, Ah, entendeu? tá. Eu pensei que você já estava como mentora. Ainda não. Mas próximo, acelera, vai estar. É muito legal pensar que tem tantas pessoas com conhecimento e que poderiam estar ajudando outras mulheres. Você se vê nesse papel, Dani? Sim, o tempo todo, diariamente. Hoje mesmo tinha uma aluna, uma ex-aluna, me pedindo orientação no LinkedIn. Professora, me ajuda com o meu currículo. E acabo fazendo um trabalho de mentora gratuita, né? Mas eu sempre estimulo elas a buscarem a mentoria, que eu acho isso importante. Nem que seja um canal no YouTube ali com dicas gratuitas, mas eu acho que as mulheres que estão em processo de migração de carreira, estão ingressando na área e querem se fortalecer nesse meio, eu acho importante duas mentorias, uma de soft skill, né, as habilidades comportamentais, e uma outra hard skills, que são as habilidades técnicas. Então, também precisa de um mentor técnico. Que a área de segurança de TI ela é muito grande. Então, são várias sub-áreas. Então, eu sempre falo, vocês têm que focar numa área técnica, é isso que você quer ser? Então, cai dentro. E também tem que ter as habilidades, uma mentora ali, comportamental, para ensinar como é que tem que se comportar numa entrevista, o que tem que responder, que eu vejo essa insegurança ali por parte delas, né? Que isso está impedindo o crescimento profissional, a evolução profissional. Isso vem muito de encontro ao que eu tenho visto nos cursos de pós-graduação, de especialização, MBAs. Eu tenho pego alguns programas para. Eu fiz alguns, tem menos de 2 anos, e eu tenho ainda observado em alguns essa preocupação de criar um roteiro de soft skills e um roteiro de hard skills. Apesar de muita gente não dar importância. E isso também eu percebo. Alguns colegas que estão fazendo, ele fala assim: eu tenho que ir lá fazer aquela cadeira de planejamento de carreira, tem que fazer o curso de gerenciamento de tempo. Cara, mas isso é tão necessário, porque eu não sei vocês, vou falar por mim. Eu me despeço com tanta coisa boa, assim, de tecnologia que eu quero estudar, e aí eu vou fazendo lá um backlog de coisas para estudar, de livro para ler, e aí daqui a pouco eu olho para tudo aquilo e falo assim, como é que eu faço? Eu também estou assim. Aí se você não tem gestão de tempo, se você não consegue planejar onde você quer ir, você se perde com Verdade. um monte de opções. Como é que você seleciona
o que ver, o que ler, o que estudar. Você já falou que está igual a mim, então depois eu tô Sim, eu tenho um plano de carreira, eu faço uma projeção, já fiz uma projeção daqui a 10 anos, então, assim, já tenho meu mestrado, estou fazendo meu doutorado, sou aluna da UFRJ, então eu já tenho uma projeção para daqui a 10 anos. Já orientei as minhas alunas, não importa o que você queira, que é ser empreendedora, que eu acho que isso é o futuro, né? Que tem 4 formas de enriquecer, eu sempre falo isso para elas. Trabalhar em empresa do exterior, então foca no inglês, faça um plano de carreira, ser empresária, abrir uma empresa para enriquecer. Você pode focar ali em concurso público também, que tem bons concursos públicos. Então, quem é iniciante nessa área, estuda edital. O que você vai estar aperfeiçoada ali para uma entrevista de emprego, por exemplo, se um concurso não der certo. Ou a área acadêmica mesmo, né? Empresarial. Então, são formas ali que você tem de enriquecer. Você pode trabalhar 1, 2, 3 lugares ali, como CLT ou PJ. Então, assim, dá para enriquecer na área, mas tem que ter um plano de carreira. O que você gosta de fazer? Primeira coisa, a pessoa ter o autoconhecimento. Não, professora, eu quero focar em concurso público. Então, foca. Pega os editais, começa a estudar. Tem muita vaga em aberto também. Então, eu sempre acho importante esse plano de carreira para todas as mulheres, todas que estão querendo entrar na área de TI, que ela é muito dinâmica. Eu, por exemplo, já mudei para a IGA, que é a área, uma sub-área de segurança. Então, comecei a migrar, consegui migrar, e eu já faço uma projeção do que está sendo mais requisitado no LinkedIn de vagas. Então, como eu pago o LinkedIn, eu consigo ver essa projeção. Então, eu vou começar a estudar, começo a tirar certificação, aí eu vou e migro para a área. Então, eu já tenho essa facilidade. Então, acho isso importante, a dica que eu dou. E você, Andréia? Então, eu não sou tão planejada igual a Daniele, mas assim, eu comecei com sistemas, né, desenvolvimento de sistemas, comecei como programadora, depois fui subindo na carreira como líder de projeto, depois eu estudei para gerenciamento de projetos, tirei certificação, PMP, trabalhei entregando muitos projetos de TI na área de desenvolvimento, mas também já entreguei na área de segurança da informação, e e agora, com essa novidade da IA, que está me encantando, eu estou focando nessa área. Então, eu não sei nem o que vai vir daqui aos próximos 10 anos, depois que vier a IA. O que vem a seguir? Não sei. Pode ser que daqui a 10 anos eu esteja já trabalhando em outra área de tecnologia que ainda não surgiu. Então, para mim, é difícil esse tipo de planejamento, sabe? E para mim não foi muito difícil. Apesar que tem um amigo meu de RH que ele sempre fala assim para mim, Ria, eu nunca entendi muito bem o seu caminho. Mas não tem que fazer sentido para ele, tem que fazer sentido para mim. Então, eu comecei e passei por todos os subsistemas de TI, né? Então, eu comecei em suporte, desenvolvimento, infraestrutura, fui para a parte de gestão de processos de TI, a segurança, e é a área que eu mais gosto, que é essa parte de governança e gestão de TI. Foi onde eu me encontrei, é minha cachaça. Eu gosto muito, porque eu acabo também lidando muito com os profissionais, os dilemas deles. Você tem um lado que você tem que trabalhar as pessoas, porque são os recursos, né? E aí veio o nome da empresa, Tecnologia Humana, porque eu brinco com todo mundo, eu não mexo nem com software nem com hardware, eu mexo com o humano que está ali gerindo tudo. E aí eu faço realmente assim algumas escolhas e alguns caminhos diferentes. Gosto de estudar tecnologia, saber um pouquinho de programação, saber um pouquinho do suporte, gosto de saber um pouquinho de infra, porque isso me ajuda a conversar com todas as lideranças dentro da TI, né? Há poucos dias aí eu estava com uma cliente, estava conversando com ela sobre GPU, né? Que eu só conhecia CPU, aí a GPU, tem NPU, e ontem me chegou o QPU. Eu falei, caraca, ferrou, né? É muita tecnologia nova começando, né? Com a computação quântica, com a IA, então tá vindo aí uma tonelada de processadores, equipamentos novos que ninguém ouvia. Então, assim, Pois é. até os cursinhos técnicos, o carinha que você chama lá o garoto do computador para consertar, esse perfil está mudando. Porque antes era muito comum, né? Ainda é muito comum a questão da CPU, mas hoje em dia já
São outros processadores, são outros tipos de equipamentos, é um outro patamar de computação que a gente tem que se preparar. E aí vai ter uma revolução, acho que novamente, Sim, vai sim. no aprendizado da TI, né? Eu acho interessante essa fala da Renata, né? Porque ela tem uma visão generalista, a visão generalista é muito boa para governança ali, liderança. E o mais importante que ela falou é que ela aproveita aquilo que está evoluindo, e ela vai e entra, procura saber, estuda autodidata e entra e consegue entrar na área. Esse é o perfil ideal para a mulher de TI. A gente buscar o que está em evidência, porque o livro do Harari, eu recomendo todos lerem esse livro. Ele fala que muitas profissões vão acabar por causa da IA. Muitas, inclusive de médico, piloto. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma luz no fim do túnel. Ele diz que 80 novas profissões irão surgir. Então, cabe a gente ter essa expertise, esse insight, para ver, poxa, qual é a profissão agora do momento? Vou entrar nessa nova era aqui. Então, estudar e não perder esse insight, né? Essa ideia que a Renata falou, né? Esse exemplo aí. Eu não sei para vocês, para mim é muito importante estar conversando com outros profissionais. Então, esse podcast caiu que nem uma luva, né, gente? Porque é para trazer as minhas amigas, meus contatos, e a gente conversar sobre tecnologia e sobre o que está acontecendo. Para vocês, como é que é essa questão de eu ter nada conquistar? Porque a gente não consegue ouvir todos os podcasts que tem, não consegue ler todas as newsletters e sites que tem de tecnologia. Como é que você se atualiza, André? Então, hoje em dia eu me atualizo através de redes sociais mesmo. Eu procuro seguir pessoas da área. Até na minha empresa eu estou evitando de seguir pessoas, amigos, né? Só estou seguindo profissionais da área para que filtre a informação, entendeu? Chegue só informações direcionadas. E uma coisa que eu queria também falar aqui, que eu achei que você falou anteriormente, que seria interessante a gente destacar, é a computação quântica. Gente, vai mudar tudo. E a minha preocupação hoje é exatamente na área de segurança da informação, porque eu acho que ela é a primeira área que tem que ser implantada a computação quântica para segurar todas as outras áreas, porque sem a segurança, se você quebrar a segurança, né, com a computação quântica vai fazer em segundos, Exatamente. quebra toda a nossa computação, né? E a gente já começa a ver isso, né? Porque, na realidade, se a gente parar para pensar, muitas empresas nem têm área de segurança. Não tem. Não tem. Está bem deficiente, né? Então, tipo assim, você vai, mas eu sou pequeno ainda. O problema é que esse eu sou pequeno ainda, que não se prepara, daqui a pouco ele não vai ser ninguém. Porque na hora de uma invasão, dependendo do que o seu invasor conseguir, a empresa fecha. Então, assim, essa visão de segurança, ela ainda está insípida. E aí eu concordo com você, porque quando a computação quântica chegar, quem não estiver preparado... Verdade. Os ataques vão vir, né? Uma projeção pela computação quântica, né? Então, o cenário está bem crítico para os próximos anos, né? E assim, a gente nem chegou na computação quântica. Vamos parar para pensar nos últimos eventos que está aí acontecendo. Sim. Acho que foi semana passada que teve um ataque de DDoS aí generalizado. Pelo menos 3 clientes meus foram afetados por ataque de DDoS. Não necessariamente estavam indo para a rede deles. Um caso até foi, mas a maioria dos ataques de DDoS eram para os fornecedores parceiros também. Então, era Google, era Microsoft, e acaba afetando todos os pequenos também. Então, esse foi uma coisa que está se aperfeiçoando. E por que está se aperfeiçoando? Porque eles já estão evoluindo com o IA. Exatamente. Muitas dessas pessoas não têm ainda acesso à computação quântica. Pelo menos na minha cabeça, eu imagino que não, né? Mas vai saber. Mas a IA já está ajudando muito nesse processo, entendeu? Dá para se usar hoje já a IA para fazer diversos tipos de ataque. E utilizar a engenharia social, porque a engenharia social chegou num patamar que hoje você tem que duvidar de tudo que você... É verdade. Como é que vocês lidam com isso?
Por isso que eu migrei para a área de GIA, né? Que é uma sub-área de segurança, porque a gente lida com identidades humanas, né? Ah, Identidade de acesso. E como isso em relatórios da Cisco, ele fala que 90% dos ataques vem como causa o problema, uma falha humana. Então, a IGA está muito relacionada à falha humana, a pessoa errou, né? A gente teve recentemente um ataque em redes bancárias aí, que um profissional de TI vendeu a credencial. as credenciais dele por R$ 10.000, né? Hoje em dia dá para rastrear, mas ele foi preso, né? E quem faturou mesmo foram os criminosos, né? Mas a polícia acho que está investigando esse caso. Então, é uma área que eu gosto disso em função desse fator humano, né? Então, a gente tem que estudar ali todo o ciclo de vida do funcionário dentro da empresa. Isso aí é importantíssimo. A gente usa mais ferramentas de ponta de linha. Então, eu acho que o cenário está bem crítico em relação a isso. As IAs eles estão se aperfeiçoando e a gente cada vez mais tem que investir em melhoria de processo, porque está tudo interligado, projetos e fator humano. Tecnologia, como diz o relatório da Cisco, tem falhas? Tem, mas geralmente uma média ali de 10% que queima um firewall, problema técnico, mas a maioria é má configuração, que aí envolve ali o fator humano, né? Ou má gestão, né? Meninas, a gente está chegando já no final. Eu vou pedir para você, Andréia, começar, olhar para a câmera, para quem está nos assistindo em casa, e você deixar aqui para eles uma palavra final de incentivo, uma dica, o que você sentir para falar para quem está nos assistindo. Então, eu aconselho a todos vocês, não só pessoas da área de tecnologia, de várias profissões diversas, a começarem a olhar a IA com carinho, estudar, se interessar, porque ela vai ser a sua ferramenta de trabalho. Quem não estiver atualizado com a IA vai perder lugar no mercado, seja como empresa, seja como profissional. Dani, você. O recado que eu tenho que dar é o seguinte: para as mulheres tudo é mais difícil, né? Então, eu gosto muito desse fator emocional. Então, vocês mulheres que têm insegurança, que querem entrar na área de TI, estão em processo de migração de carreira ou já estão na carreira e estão encontrando muitas barreiras, dificuldades sociais, não percam o foco de vocês, o objetivo. Façam como a Andrea fez, comece a seguir as redes certas no LinkedIn, estudem, atualizem. E o mais importante também é mostrar o seguinte: nós mulheres, para quem tem filho, né, casada, tem família, não precisa deixar ali sua família de lado, né, sua mãe, sua tia, não precisa. Dá para a gente conciliar, né, o lazer pessoal, estudo, profissional. Tenta fazer a gestão do tempo, como a Renata orientou, que isso é fundamental. Então, foque em desenvolvimento pessoal, tá? Soft skill, hard skill e gestão do tempo, que isso é... E mentoria, né? Acho que a mentoria ajuda bastante também. IA. Então, é a dica que eu posso deixar para vocês. Oportunidade está aí, então vamos aproveitar, né, pessoal? Obrigada pela companhia em mais um episódio. Até a breve.